Bom, hoje eu estou aqui com o Bruno Balducini. Ele é Head de E-Commerce e Digital na Hypera Pharma. Nós vamos falar hoje sobre o impacto da digitalização no canal indireto. O Bruno, ele é formado pela PUC, MBA executivo na Fundação Dom Cabral e professor. Bruno também é um executivo experiente em e-commerce e transformação digital, com mais de 15 anos de experiência no setor. Ele já passou por alguns dos maiores varejistas omnichannel do Brasil, empresas de tecnologia, startups, indústrias de bens de consumo e atualmente está liderando a transformação digital na indústria farmacêutica. Foi responsável também por projetos digitais que moldaram o mercado brasileiro, tais como o Meu Mercado em Casa, primeiro marketplace focado em pequenos e médios supermercadistas, e o Compra Unilever, uma das maiores plataformas B2B da América Latina, conectando pequenos lojistas e indústrias, que hoje virou o Compre Agora, uma empresa que está independente da Unilever. E aí, hoje a gente vai falar sobre essa digitalização, né, do canal indireto. E aí, queria agradecer, Bruno. Obrigado por estar aqui com a gente, de ter oferecido aí um tempo da sua agenda para a gente bater um papo sobre o canal indireto e aí também falando sobre essa questão da digitalização que está todo mundo querendo saber. O Bruno tem uma experiência aí sólida, né, tendo implementado grandes plataformas, já está aí hoje na Hypera fazendo esse trabalho. Me fala um pouquinho aí, Bruno, do momento atual que você está lá na Hypera, aí a gente depois passa por alguns temas aqui. Vamos começar aí quebrando o gelo, né? Legal. Falando disso daí. Legal. Primeiro, Clinton, obrigado pelo convite. É um prazer estar dividindo um pouco sobre esse tema. Acho que é a famosa bola da vez, né? Tá todo mundo querendo fazer, vendo como é que faz, batendo um pouco de cabeça ali. Então, acho que é um momento bacana para discutir, né? O contexto aí que a gente vive lá na Hypera, né? A Hypera é a segunda maior indústria farma, né, aqui no Brasil. E desde o começo da pandemia, né, já percebeu que agora o negócio está mudando, né? Então, a digitalização já não é mais uma opção, é uma questão de realmente diferenciação competitiva aqui. E daí a gente começou a montar um ecossistema lá, né, que vai do B2C, né? Então, o primeiro direct to consumer, né, a vender, né, medicamento direto para o consumidor, via parceiros como Infracommerce, né, que é um modelo de negócio de full commerce, até a presença em marketplace como seller também. E para o lado do B2B, né, a gente está com o parceiro Hypera, que hoje já é o maior marketplace aqui do Brasil, né, uma casa de 1 bi de faturamento, né, passa de 30 mil farmácias que compram por mês. Então, já é uma plataforma que, embora com menos de 2 anos aí, já tem uma consolidação importante. Legal. No mercado. Enfim, está explorando um mercado que ainda é, assim por dizer, virgem, né, o mercado B2B. Tem outras indústrias começando, tateando aqui também esse mercado, mas tem bastante potencial. É um mercado que está carente, né? A gente, depois da pandemia, entendeu que tinha caminho, dava para, né, usar o e-commerce, a digitalização, para otimizar a rota indireta, reduzir custo de servir, né? E aí vai. Né? A gente vai discutir um pouquinho desses temas. Legal. Esse parceiro Hypera, ele é full commerce ou é uma operação que envolve o distribuidor também? Ele é um marketplace B2B. Ah. Então, a tecnologia é diferente lá do Compra Unilever, que era uma infracommerce, a tecnologia é própria. A gente optou nesse cenário por fazer um desenvolvimento interno e ele liga 56 distribuidores pelo Brasil. Então, o lojista, né, o dono da farmácia, e desde uma farmácia média, né, que tem mais de uma loja, até o VIN, né, a farmácia independente ali, ele tem um acesso onde ele, primeira vez que ele entra no site, ele consegue escolher, né, quais são os distribuidores que ele gostaria, a priorização dele, né, os top 5 distribuidores, e a partir dali ele vai comprando os produtos e vai escolhendo que distribuidor que entrega. Né? Então, acaba que é uma prestação de serviço, enfim, eu discuto um pouco mais sobre o looping, né, que um não tem, o próximo assume o pedido, e aí vai pelos 5 prioritários, mas é sim o funcionamento da plataforma. E hoje tem quantos varejistas, farmácias, enfim, comprando ali? Hoje a gente já passa de 32 mil que compraram esse ano, né, então é um número crescente. Sim. E aí, para dar uma referência de muito ou pouco, no mercado de farma, a gente, né, regula o mercado com algo como 85 mil farmácias no Brasil. Então, já dá para falar que a gente, né, já passou da ponderada, né? Já chegamos ali onde concentra. E esses 80 e pouco, considerando rede e independente? 80 mil farmácias, né? Tá. E o Pareto, como quase tudo na vida, que é verdade também, né?
tem uma minoria que concentra o faturamento, que são as grandes redes que a gente conhece, né? Drogaria São Paulo, Raia, etc. Mas tem, né, um grande número de independentes que juntos também compõem um faturamento relevante aí do mercado. E nessas 32 tem independente e rede ou só independente? Tem independente e tem rede também. As E duas. é que a gente chama de médias redes, né? Legal. As redes que são muito grandes, né, que são os key accounts, eles são direto, né? Então a Hypera tem uma relação de compra e venda direto e tudo que cai para o distribuidor, aí sim a gente está falando Claro. da possibilidade do parceiro Hypera, né? Interessante. Então é uma ponderada aí do Do indireto, né? Do indireto. Bacana. Sim. Agora vamos falar, você comentou aí a questão de não ser mais se vai ou não vai, né? Entrar nessa questão da digitalização do B2B, né? Você tendo passado por mais de uma empresa, tendo feito essa implementação, por que elas estão buscando esse e-commerce do B2B, né? A gente teve o evento aí da pandemia, uma série de mudanças de comportamento de consumo. Hoje, você liderando esses processos, né? O que você está percebendo que está incomodando as empresas e elas estão nessa busca desenfreada aí, muitas vezes sem até saber por onde começar, né? E até é um ponto, talvez, que depois que você perguntar, assim, se responder, melhor dizendo, por que elas estão indo, né? O primeiro passo, né, seria buscar quem, fazer o quê, porque muitas estão na vontade, mas ainda não deram esse kickoff aí, né? É isso aí. Acho que aqui é uma combinação de fatores, assim, e o contexto joga bastante a favor, mas algumas coisas que foram principais, né? Depois da pandemia, então, a gente sabe que houve uma aceleração da digitalização no Brasil e no mundo, né? O Brasil por incrível que pareça, o segundo maior país no mundo com acesso à internet, então a gente, né, por causa dos smartphones que se desenvolveram muito rápido, então a questão de você ter um chip, a partir daí você consegue, né, ter acesso à internet, isso já coloca o mercado potencial brasileiro em um outro patamar e, consequentemente, o B2B, porque, no fundo, quem compra como B2C, ele é o comprador do B2B, então ele é digitalizado, ele começa a ter acesso à interação. Então, primeiro ponto, né, e para dar uma referência, o mercado brasileiro, já mais ou menos metade da população brasileira, no último ano, comprou pelo menos uma vez no e-commerce. Então, já é uma digitalização no nível interessante, né? A gente não chega ainda próximo de China, Estados Unidos, né, alguns países da Europa, mas é um indício importante de que, né, o brasileiro vai se digitalizando e o celular acho que foi o principal pontapé, né? E aí, fora a digitalização, então, que é o que eu chamo de alicerce, porque é o que permite, né, ele começar a ter esse tipo de interação B2B, a gente começa a entender que o contexto da pandemia deu uma empurrada forte pelo sentido de as interações humanas, né? Então, a história do vendedor chegar na loja, né? Isso foi mudando de cara, né? E aí a gente vai discutir mais para frente um pouco do papel desse novo vendedor, mas a gente também entende o ganho de produtividade, né? E aí tem uma pesquisa bem recente do McKinsey que discute a perspectiva do comprador, né? Então, quando olha, né, quais são as preferências dele no momento de compra, e aí vai colocando vários critérios, como quando é uma compra de item que não tem complexidade, e aí eu estou falando de industrializados, por exemplo, né? E uma compra de item de ticket médio baixo, ou seja, que é menos de R$1.000, R$2.000, o autosserviço já é o canal mais preferido, hoje em dia, né? Isso é a pesquisa fechamento do ano passado. E quando é um produto de ticket médio alto e complexidade alta, então perecível ou manipulado ou qualquer coisa assim que entra nessa linha, né? A parte de tecnologia, né? Aí ele já entra por uma preferência do canal tradicional, né? Então já começa a ter essa preferência. Depois tem a perspectiva de canal, né? E a mesma pesquisa ela aborda quantos canais esse comprador tinha contato e quantos ele tem agora. Então, lá em 2017 ele tinha 5 canais de contato, que seriam eles a visita, o telefone, etc. E agora já passa de 12. É WhatsApp, é e-mail, é a visita, é telefone, é o autosserviço, é uma plataforma terceira, é um revendedor. E aí, então, acaba que pro lojista, né, pro comprador, também é um cenário complexo, né? Para as grandes redes, né, nunca foi, não é uma questão, porque ele sempre tem um atendimento direto, mas para o independente, ele sofre ali. E aí eu já depois exploro um pouco da realidade desse independente, como as coisas se encaixam, mas na prática ele também percebe que ele precisa ser produtivo, porque ele sozinho, né, na maioria das vezes ele é o dono, ele é o que atende, ele é o farmacêutico e ele cuida do estoque da loja, gestão, etc. Então, nesse cenário, ele precisa ser super produtivo e às vezes, né, e a vivência de rua mostra, né, que
você chega numa farmácia com um vendedor de uma indústria, tem outros 3 ali, ele precisa parar de atender para receber. Então, começa a ter uma questão do ponto de vista do comprador de produtividade importante, mudança de cultura, então tem as gerações, né? Então, a geração do filho, né, nesse exemplo, já é muito mais digitalizado, né? Já nasceu nesse meio. E para o lado da indústria, tem toda a questão de otimização da rota indireta, que foi sempre um desafio. Eu acho que não importa muito o segmento, seja no alimentar, né? O Brasil é complexo, é difícil, né? Tem empresas que vão para o lado de distribuição com parceria de distribuidores, tem empresas que vão para brokers, como a Nestlé no alimentar, tem empresas como a Ambev que faz a própria distribuição, né? Então, é um mercado complexo e essa gestão, né, e tudo no final das contas eu acho que gira em torno de como você otimiza, né, esse custo de servir na rota indireta, porque tem o intermediário que é o distribuidor, que tem que ter a margem, que opera, que faz, né, que cuida ali da região e tem que chegar num preço que faz sentido ali na ponta. Então, toda essa cadeia, ela é uma cadeia que geralmente já tem uma margem mais complicada. E aí, como que você otimiza isso daqui? Acho que é o requisito número 1, né? Onde as indústrias estão olhando e falando, ó, eu preciso, né, melhorar minha margem de atuação ali. Então, acho que, como eu te falei, né, tem algumas coisas aqui e contextos que vão jogando a favor. Mas acho que a pandemia, sem dúvida, foi o que impulsionou. E nessa mesma pesquisa, ele ainda mostrava a quão tendencioso, né? Então, quando perguntava, olha, você topa, né, você compra autosserviço, ou seja, e-commerce, plataformas remotas, etc., e avaliava a predisposição, né? Antes ele tinha uma predisposição, né, ok, aceitável, e depois da pandemia isso cresceu 2 vezes. Então ele está predisposto, ele já tem canais que ele prefere comprar no autosserviço, e acho que agora é uma questão de adaptação e cultura, né? Assim, são coisas que também não tem a utopia do 100% digitalizado, porque a cultura é um negócio que você, né, vai construindo com o tempo, mas que está acontecendo. Então as empresas começaram a perceber, né? E aí depois a gente explora mais em detalhe de cada um dos âmbitos, mas... Não, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, eu imagino que ele agora, podendo fazer as suas próprias compras e uma Hypera, por exemplo, tendo na sua mão uma ferramenta poderosa, né, de venda, o que pode oferecer de vantagens para esse dono de estabelecimento, né? Porque aí ela consegue entender qual é o comportamento de compra, consegue verificar questões de sazonalidade, que muitas vezes, às vezes, o distribuidor não aproveitava esses dados como hoje vocês estão estruturados para aproveitar e conseguir oferecer aquilo que é o melhor para ele naquele momento, né? Acho que você pegou um ponto muito legal, né? Que realmente a otimização ela passa por custo, mas tem um monte de outras coisas no meio do caminho. E dados, efetivamente, é uma delas, né? Então, contando até um pouco da experiência do Compre Agora e do parceiro Hypera, né? Primeiro que tem um ponto de acesso, né? E aí eu trago um pouco a realidade desse independente, que hoje, né? O exemplo do alimentar, ele tem que esperar um vendedor, né? Que a gente chama no mercado de RCA, do distribuidor, ir até a sua loja, ou ele tem que ir no cash and carry ele mesmo e abastecer, ou, né? Ele tem o autosserviço e algumas outras opções. Então, o Pareto aqui também funciona, né? O cara tem 130 lojas para atender no mês, o que significa que talvez ele não consiga visitar todas e ele vai priorizar aquelas que, naturalmente, é 80% do faturamento dele. Então, uma parte, naturalmente, vai ser mal atendida, né? E aí começa o primeiro ponto de acesso e o dono da loja já começa a ter uma relação direta com a indústria e fala, pô, que legal, né? Eu consigo ter uma relação direta e eu vou ficar competitivo. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Do ponto de vista de acesso. E daí onde entra os dados, né? Quando a gente pega a diferença, né, entre uma compra que é feita nativamente pelo vendedor e uma compra que é feita ou de forma híbrida ou só digital, a gente já entende, né? E aí olhando um pouco de Unilever, um pouco, né, da experiência agora com Pharma, então o canal Alimentar Pharma, que tem um incremento relativamente alto, duplo dígito no número de itens na cesta. E aí, por que isso acontece, né? E acho que essa é a grande vantagem de quando a gente fala de usar dado e, né, o fato de a indústria conseguir chegar nesse dono. A partir do momento que, né, você tem um vendedor com pouco tempo, que tem que visitar a loja rápido, ele acaba não fazendo prestação de serviço, mas tira pedido. E aí tirar pedido entende-se por curva A, porque é aquilo que tira pedido e, né, e faz a coisa... Sendo ele ainda remunerado por Exatamente. comissão, né, uma parte. Exatamente. Então, toda a parte de construção de relação vai ficando cada vez, né, mais apertado. Quando eu tenho, do outro ponto de vista, né, um autosserviço, eu começo a olhar o consumo dele e começo a fazer recomendações. Então, tanto no Compre Unilever quanto parceiro Hypera, fazer as recomendações estatísticas. Então,
olhando a sua região, as outras farmácias ou os outros supermercados, né, eles tendem a comprar esse produto que você não está comprando, então você tem oportunidade de share, você tem uma tendência alta a entrar em ruptura desses itens pelo giro, né, você costuma comprar esses itens, então começa a ir para uma linha, né, que você até chega numa prestação de serviço, porque você começa a falar, olha, lojas do seu porte, com a sua classificação, com a venda característica, tem um enxoval desse tipo, né, curva A, B e C. E aí, além de vender a curva A, né, você começa a abastecer com curva B e C, que geralmente traz mais margem para ele, traz mais margem para a indústria, né? E é algo que faz sentido. Então, não é o empurrar o estoque por uma necessidade, né, pura de negócio, mas sim a questão de eu vou adaptar o sortimento para aquilo que faz sentido. E as ferramentas do online, o céu é o limite, né? Desde na comunicação direta com o WhatsApp, com o e-mail marketing, até quando ele entra no site, esse tipo de recomendação que pode ser feita. Então ele entende que, olha, isso é feito para mim, né? E faz sentido. A primeira vez que ele experimenta essa compra por recomendação, ele naturalmente fica um pouco pé atrás, porque você está incrementando o ticket, né? Você está incrementando itens na cesta, mas quando ele vê que gira, faz sentido, né? Olha que legal, né? Isso daí leva para o ponto de venda um sortimento mais adequado com aquilo que o shopper busca, oferece para o dono do estabelecimento uma relação de faturamento e margem mais positiva, com certeza. Né? Consegue levar para a ponta inovações que muito provavelmente esse lojista não veria ou ia ver depois de muito tempo, depois de assistir na televisão, alguma coisa assim, ou ver a mídia daquele produto recém-lançado. Então, é uma relação, ou melhor, é uma forma de chegar até o B2B, né? Nesse caso, é uma forma de chegar com mais produtividade, com mais assertividade. Perfeito. E aí, sim, o RCA fazer um trabalho, né, diferente, que a gente vai falar daqui a pouco, mas esse ponto que a gente acabou de falar aqui, né, é extremamente interessante, como você enxerga imediatamente o valor. É isso. Né? Na cadeia toda. Perfeito. E ali a gente coloca, né, desde incremento de sortimento até efetivamente como você se comunica com esse dono de loja. Então, você citou inovações, né? A indústria, ela vive de inovações, né? Algo que né, você não consegue crescer se você não for para esse lado. E hoje, né, imagina que a cadeia toda para chegar a uma inovação ali, ela é gigante, né? Do marketing para o trade, do trade para a venda, de venda para o distribuidor para o time de venda, e aí o RCA tem que conseguir passar essa informação da melhor forma possível do porquê faz sentido vender aquele produto. Mas imagina que nível de segmentação ele tem, né? Não tem. Então, um olhar, né, bem específico para a sua loja, né, no caso de farma, esse tipo de produto vai ter propaganda regionalizada, então faz sentido que vai ter geração de demanda. Eu tenho propagandista médico rodando aqui, fazendo geração de receituário. E aí você dá esse tipo de informação e fala, cara, isso aqui vai girar. Né? Um negócio que faz sentido. Tem confiança de comprar, porque, obviamente, vamos dizer assim, o bolso dele tem limite, é finito, né? Isso aí. E ele vai ter mais confiança. Passo que quando ele recebe uma lâmina lá de um produto, isso, talvez. Putz, não sei se eu vou arriscar, porque se isso encalha, vou ficar com o dinheiro parado. É isso mesmo. Né? E aí você consegue fazer isso, provavelmente, não sei se hoje existe, mas com toda essa informação, programas de fidelidade, sei lá, juntar pontos, alguma coisa assim, que isso também é uma coisa que a indústria tinha uma dificuldade enorme de fazer, né? Porque dependia do RCA implementar, não tinha uma digitalização. Hoje, com isso, você consegue criar vários motores, vários aceleradores e incentivos, engajadores para esse público, né? E, Clinton, você tocou num ponto que eu acho que daí independe do segmento, né? Isso aconteceu no alimentar e está acontecendo em farma. É um dos carros-chefes de engajamento, né? Como você cria um programa de fidelidade e aí você, né, remunera em pontos naturalmente, mas você remunera pelo comportamento esperado, né? Então, é bom para a indústria, porque eu consigo fazer, olha, em vez de trabalhar volume na última semana com nível de desconto alto, a gente fala de frequência, recência e valor, né? Então, se você comprar de forma periódica, né, eu vou te garantir aquele nível de desconto se você se comportar dessa forma. Então, para a indústria, tem um controle melhor, né, da gestão da verba de trade, investimentos, etc., para o lojista da previsibilidade e esse engajamento, e aí você percebe, né, assim, o uso, né, desse tipo de coisa. O ponto, no final das contas, quando você pega grandes empresas, né, como o Grupo Vertem, né, que tem empresas que oferecem esses catálogos, você consegue, e aí
tanto no alimentar quanto no farma, você vê, exemplo agora de final de ano, os donos das farmácias resgatando esses pontos para premiar o próprio time, né? Então, para fazer as campanhas de final de ano com o time, né? Quando tem rede, né, para premiar a rede que melhor tem desempenho, e para aquele que é o independente menor, ele está trocando pelo monitor Sim. que ele vai usar, pela bobina que ele vai usar na máquina, por Ou uma até ampliação geladeira. de alguma coisa que ele não tinha, e, sei lá, ele Exato, quer aumentar, sei lá, uma geladeira que você falou, é isso, agora eu quero começar a ter talvez vacinas aqui, ou perfeito. medicamentos que precisam ser armazenados É isso, mais um lugar condicionado, refrigerado. refrigerado. Então, E prestação de serviço, lavada na fachada da loja. São coisas que, poxa, o cara vai ter que ter algum tipo de gasto, né? A parte de material, né, para colocar na loja, seja mobiliário, seja material de promoção ou exposição. Então, são coisas que para ele faz sentido, né? Então, essa troca de ponto, quando a gente pensa no B2C, naturalmente você lembra do milhas, né? Eu vou sim, trocar sim. E tem também, né? Tem o cara que troca pela batedeira, tem o troca, né? E tá tudo bem. E pro lado da indústria, né? Aqui eu estou falando de uma parte que para mim melhora a recência, frequência e valor, mas quando a gente olha, e aí são números mais gerais porque eu estou comparando o mercado, né? O comprador que participa de um programa de fidelidade, ele chega a crescer, né? Ter o que a gente chama de uplift, quando eu comparo ele com quem não está nesse bolo, mas estatisticamente é comparável, quase que 12% a mais. Olha só. Só pela indução desse comportamento, mas para ele está comprando algo que faz sentido e está conseguindo ainda ter um resgate de pontos que ele usa da forma como ele achar. E hoje os programas estão avançados, né? Então ele consegue resgatar por Pix, consegue resgatar por pagar a conta na lotérica, por gasolina ou premiar o time com vouchers do iFood. Percebe como a Nossa, versatilidade ali incrível, do né? programa vai para um... E olha que interessante, né? Você conseguindo acionar e engajar a ponta, você faz com que o distribuidor, de uma maneira passiva, melhore os resultados dele. Porque Perfeito. aquela venda, né, vai ser feita por meio do distribuidor. Então, ele vai melhorar o mix que ele vende, ele vai melhorar a margem que ele vende, ele vai ter um nível de serviço melhor, porque existe um comportamento de compra que incentiva esse isso aí. dono do estabelecimento a comprar de uma maneira mais faseada, vamos dizer assim. Então, o distribuidor nisso, ele já sai ganhando. já sai ganhando, né? Acho que esse talvez seja, e é um ponto cultural interessante, né? Eu comecei esse movimento lá com o Compra Unilever em 2016, e eu me lembro bem, assim, que nos meses de lançamento, os primeiros distribuidores, né, tinham um receio, né? Falavam, puxa, isso aqui vai tomar o meu espaço, né? Vai. Na prática, né, quando eles começaram a entender, né, que, olha, eu tô te gerando demanda, né? Eu tô fazendo, né, inclusive, tô te gerando demanda com, né, uma distribuição melhor e com uma eficiência mais interessante do ponto de vista de mix. E aí começou, a chave foi virando, né? Então, no começo sempre tinha uma resistência, e os RCAs também, né? O RCA fala, poxa, isso aqui vai tomar meu emprego? Na prática, não, né? Nunca vai substituir o RCA. O que vai mudando é o papel, a gente até fala mais disso, Lógico. mas ele consegue entender que a venda assistida, a venda remota, tem um valor de produtividade para ele gigante. Se ele conseguir engajar aquele cara e, né, quando ele for sair para fazer ele consegue fazer 10 visitas no dia. Quando ele for de manhã sair, se ele já mandar um WhatsApp pro resto da carteira e for visitar aqueles 10, tá trabalhando para ele o autosserviço, né? Exatamente. Então, olha como muda, né? Então, a cadeia toda tem, né, benefícios... E ele passa a receber comissão por aquilo que ele não conseguia vender. É isso. Porque Ele ele não focava visitava, só né? na curva A, né? E aí ele começa a receber. Aí você tocou num ponto interessante, né? Quando você falou do começo. As barreiras, né? Acho que esse é um ponto legal para a gente explorar. As barreiras, a gente teve, obviamente, você comentou aí brevemente, mas a gente pode se aprofundar nisso, desde barreiras culturais ou, vamos dizer assim, paradigmas, que você viu e que ainda você vê. O que a gente podia falar sobre isso? Olha, tem de tudo aí, né? E o famoso, você olha para o lado, você vê, né, cenários parecidíssimos, né? Mas as principais barreiras, que aí eu acho que não importa o mercado, né? A primeira e talvez a mais óbvia, né, olhando de fora, é a barreira tecnológica, né? Então, a indústria quer fazer, mas por onde começar, né? Essas indústrias, né, que eu estou falando, tanto alimentar quanto a farma, né, estão entrando agora nesse universo de digitalização. Linha branca e linha marrom já tem há anos, né? Já sabe operar, né? Seja um direct consumer ou um B2B há muito tempo, né? Então, para cá é novidade, né? Então, a história de, né, poxa,
pegar capability, expertise do mercado, acho que para mim é o principal ponto, né? As indústrias primeiro tentam fazer com o que tem dentro de casa, que faz todo sentido, mas logo percebem que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Não é só pôr que o negócio funciona, não é escolher qualquer um, né? Então, desde a hora realmente, né, de escolha do que plataforma, como é que você vai montar, essa rota ao mercado vai como se liga com o negócio, até efetivamente operar essa brincadeira, né? Uhum. E são times grandes para operar isso daqui, né? Quem vê de fora, o site está funcionando maravilhosamente bem, não sabe o que todo... Então, Quantas pessoas tem no back, né? exatamente. Então, essa primeira parte de tecnologia, né? E o leque de conhecimento, que são pessoas, né? Que no final das contas são pessoas do mercado, você tem que trazer isso para dentro da empresa, eu acho que é o primeiro desafio, né? Depois tem os desafios culturais, né? E aí você coloca tanto do ponto de vista da indústria, quanto do ponto de vista do próprio varejo. Então, para o lado da indústria, né? Poxa, isso foi feito há anos dessa forma, por que a gente vai mexer, né? Assim, eu me lembro no lançamento do Compra Unilever, algumas situações numa reunião, né? Com o board ali da companhia, de olha, eu sei que você está chegando agora, mas isso, assim, sempre foi feito desse jeito, né? Anos depois, o maior projeto da Unilever, né? Fez uma spin-off, etc. Então, tem uma questão de resistência cultural, natural de qualquer tipo de mudança. Aí, por um acaso, a gente está falando da digitalização, mas qualquer mudança é importante, né? Tem isso. E do ponto de vista, né, do campo e do lojista, né, tem o cara que não topa comprar online. E tá tudo bem, né? Que quer receber a visita, que quer a interação. A gente fez uma pesquisa recente lá com mais de 400 PDVs, né? E uma das coisas curiosas que saiu foi que quem não compra, por que não compra? E os motivos, e um dos motivos, quem não usa o autosserviço, é porque achava que o vendedor que atende ele ia perder o emprego. Então, você percebe daí, né, no fundo é uma campanha para você incentivar o vendedor a falar, cara, na verdade você me ajuda, porque né, eu consigo melhorar meu bônus, eu melhoro minha produtividade, né? Então tem esse aspecto cultural, né, de quem está comprando, e do próprio RCA, né? Eu lembro, o primeiro mês foi muito ruim do Compra Unilever, assim, no internet. A gente falou, nossa, será que a gente errou, né? Assim, fizemos alguma coisa muito errada Tá aqui. plugado, tá online. Fez, poxa, o que está acontecendo, né? Faz todo sentido e não está vendendo. E aí, quando a gente entendeu, falou, tá, vamos fazer um treinamento com os RCAs e vamos garantir, deixar claro para eles que isso faz parte da meta deles e que ele ganha remuneração, comissão por isso. E que não vai ser diferente do que ele já ganhava. Cara, no mês seguinte, foi um absurdo, assim, pro começo do projeto, já bateu mais de 1 milhão. Aí eu falei, pô, então tá bom, tem caminho por aqui, né? A gente não tá tão louco assim nessa brincadeira. Legal. Imagino os medos, né? Nesse processo de digitalização, os medos do varejista, se eventualmente era seguro no primeiro momento, do RCA se ele ia perder o emprego, do distribuidor se a indústria ia pegar, ia tomar conta e ele ia ficar descartado, né? Então, acho que faz parte do processo e aí, na medida que o tempo vai passando e os resultados começam a aparecer, isso vai, né, caindo por terra e aí todo mundo se engaja melhor, né? Isso aí. E nesse processo, né, o que você acredita que tenham sido as principais mudanças do modelo de negócio do distribuidor ou que está por vir, né? Uma vez que ele tem uma assistência para receber esse pedido, ele tem um serviço de receber esses pedidos e tal, dentro do distribuidor, seja da questão de infraestrutura, de logística, de perfil, o que você enxerga que são as principais mudanças que estão ocorrendo, né, para o distribuidor estar mais preparado para esse momento? E esse é um ponto bem relevante, né? Porque pensa que, no final das contas, por mais que seja um nível menor, do ponto de vista de tecnologia, a necessidade do distribuidor, ele precisa ainda ter um tipo de integração, né? Então, a gente começa... Eu me lembro das primeiras integrações com os distribuidores, a gente... Poxa, eu preciso conversar com a pessoa de tecnologia aqui. Daí, era o cara do helpdesk, né? Então, arrumava impressora. Exatamente, o cara que arruma o Wi-Fi. Eu falei, poxa, tudo bem, um passo atrás, né? Porque, no final, ali eu precisava ter uma integração, né? Para pegar preço, para pegar estoque, né? Então, tem uma parte estrutural do ponto de vista também, né? De tecnologia no distribuidor, que acho que começa a ser muito mais um trabalho orientado a dados, e você até replica, acho que a fórmula de, né, melhoria contínua que é na indústria, agora para um processo logístico, né? E aí você começa a ter dados, KPIs que não apareciam nessa brincadeira, né, até então, e que você consegue, do lado da indústria, até ajudar o distribuidor a ter uma performance melhor. Então,
até as pessoas que são contratadas agora, né, para fazer a operação do distribuidor, não necessariamente é só aquela pessoa de logística, né? O que entrou de engenheiro para ajudar a criar modelos de distribuição melhor, porque agora está entendendo melhor o que está acontecendo. Então, KPIs como nível de atendimento, né, que a indústria não tinha acesso, o NPS, né? Então, pô, a entrega foi boa, deu certo, né? O tempo de atendimento, né? Então, são mercados diferentes, mas no alimentar, como tem uma loja maior, um estoque maior, ele compra com uma periodicidade mais, né, maior, mais passada, né? Sim. E ele tem mais espaço de estoque na loja. A farmácia tem a gôndola independente, né? Então, pro alimentar, ele tudo bem demorar 2 dias para uma entrega para a farmácia no dia seguinte, senão o cara está com ruptura na gôndola, porque ele tem só a gôndola de estoque, né? Tirando as grandes redes. Sim. Então, você começa a ter esses indicadores de produtividade e é realmente um processo, e eu vivenciei isso de ajuda a ajuda, né? A Unilever, por exemplo, tinha um programa de treinamento para o distribuidor, para ajudar ele desde o ponto de vista de tecnologia, o que você tem que ter, até o ponto de vista de pessoas, processos, né? Criamos um programa de certificação, para você, olha, você vai conseguir efetivamente estar aderente a esse tipo de momento, tecnologia, contexto, processo que a gente está vivendo. Então, ele também ficou mais produtivo, ele, né, melhorou a eficiência, né? Então, acho que daí, né, o tipo de profissional que é contratado, né? Então, tem o perfil, né, o vendedor velha guarda, né, que é o cara do relacionamento, que sempre vai existir e, né, e ele precisa estar lá. E tem os novos entrantes aqui, que são mais, talvez, adeptos à tecnologia, né? São os early adopters ali do contexto de digitalização. Então, foi até engraçado de ver isso, né? Nas primeiras, a gente acompanhou muito de perto os primeiros distribuidores que estavam sendo integrados e a equipe de venda mudou muito, assim, né? Teve muita rotação ali, porque naturalmente não se adapta uma parte e a outra parte chega com uma linha de pensamento diferente. E o cara que percebeu, né, que, olha, eu consigo remotamente gerar venda e talvez até essa visita ela pode ser menos de tirar um pedido e pode ser uma visita mais produtiva, onde eu posso desde criar esse relacionamento, mas eu posso melhorar a positivação na loja, que vai fazer eu vender mais também, no final das contas. Eu posso fazer uma execução específica que a indústria está pedindo na loja, que vai fazer girar mais também, né? Eu posso, né, garantir algum tipo de ponto extra, enfim, né? Qualquer tipo de execução que a gente tenha falando do ponto de vista de trade, que vai, no final das contas, mexer em giro, né? Começa a ser viável. Começa a ser uma coisa que agora ele tem tempo para fazer isso, porque ele não precisa necessariamente entrar para tirar o pedido. E esse é o novo RCA, né? Exatamente. Que a gente fala que é consultivo. Que é Ele não é vendedor, ele é consultivo. Interessante. E você já, pelo que você acabou de falar, você já visualizou alguns deles, né, em operação, e algo que, quando você escutava falar o novo perfil, porque esse conceito do vendedor consultivo, ele até surgiu antes mesmo da digitalização. Mas era uma coisa talvez mais filosófica do que propriamente prática, né? Prática. Só que com a digitalização passou a ser fundamental isso, né? Então, ela acabou acelerando esse processo, né? E como você falou, quem entra e já consegue identificar que a plataforma está contribuindo, né, para as vendas dele, e ele tem um outro papel, um outro trabalho que vai fazer com que esse ciclo seja mais virtuoso, né, ele já imediatamente entende o papel jogando, dele, né? E o distribuidor, obviamente, deve ter aí seus novos cursos, treinamentos, a indústria provavelmente deve apoiar. Não sei se você tem algum case desse também, mas aí você enxerga como que quem abraçou, quem está entendendo, quem está investindo, né, seja tempo ou recurso mesmo, consegue aproveitar isso, né? Até esse ponto de ordem prática do que é essa consultivo, né, o vendedor consultivo, agora ele chega na loja com um tablet dizendo pelo CRM quem é aquele lojista, o que ele comprou, o que deveria estar comprando, qual a inovação, que tipo de execução deveria estar acontecendo na loja. Então é uma coisa muito mais orientada a dados, né? Que eu acho que ele conhece o cliente melhor. Muito melhor, né? Então, poxa, mesmo que talvez ele tenha uma carteira de clientes nova, ele entra na loja sabendo o comportamento, quem é, o que deveria estar fazendo, né? Então, acho que isso, né, é bem legal. E outra perspectiva que também é interessante, que daí eu acho que também é ganho para a indústria e para o distribuidor, é como você trabalha de forma mais eficiente com a verba de trade. Então, pensa que
Na dinâmica tradicional da indústria, se eu vou fazer uma ativação, um Leve 3 Pague 2 de um produto que nasce lá no trade e a demanda, né? Desce para o regional, desce para o distribuidor e para os seus RCAs, é o ponto que a gente falou ali da inovação. Talvez a forma como seja replicada, a chance de oferta desse tipo de coisa não aconteça da melhor maneira. Agora, né, você desce do time de trade e aplica na plataforma, já espalhou a comunicação para o distribuidor, para o RCA e para o dono da loja, que aquela ação está vigente um dia depois, no máximo. Né? O que demorava uma semana para isso chegar, os PPTs, apresentações, treinamentos, né? E chegava já na última semana do mês. Exato, né? Exatamente. E o ponto que você trouxe de treinamento e capacitação, nessa mudança do distribuidor, os primeiros até, né, que viraram grandes amigos ali, né, distribuidores como o Vila Nova, o Roger, na época da Unilever, perceberam que isso aqui faria todo sentido para o negócio deles e criaram os próprios e-commerces também. Então, você vê muito distribuidor indo para uma linha de criar o e-commerce dele, né, que faz sentido, porque ele também consegue otimizar da mesma forma como a indústria está otimizando, né? E aí você vê o boom de B2B começando no Brasil por algumas indústrias, mas por muitos distribuidores. Quem puxou esse carro lá atrás, né, o Grupo Martins, né, que é super forte aqui no Brasil, né, diversos segmentos, e que muito tempo atrás já tinha o primeiro, né, B2B ali, e que já tinha um número de respeito, mas ninguém, né, olhava isso daqui com muita atenção. Agora, os grandes distribuidores alimentares e farma têm o próprio site também, né, e está aprendendo como operar isso daqui. Sim, porque tem as indústrias que não têm a sua própria plataforma, não estão dentro de uma plataforma, então ele, para não ter ainda vendedor tirando pedido como antigamente, ele fala, eu vou colocar aqui porque eu sei que isso para mim faz mais sentido. É isso, né? E eu estava pensando, né, com essas mudanças, que novos KPIs surgiram que antes da digitalização não existiam e que pós-digitalização começaram a surgir, a serem medidos, tanto olhando primeiro a questão do e-commerce em si, do marketplace, e o distribuidor também, né? Que começou a surgir para ele prestar atenção e que antes não tinha tanto peso ou não existia. Legal, e realmente essa é uma dinâmica que traz uma perspectiva nova para a indústria, né? Então, quando você tem o e-commerce, né, B2B, você começa a olhar para indicadores como a taxa de conversão do site, então a relação de quem entra por quem compra, e aí você desce esse nível por distribuidor. Então, quer dizer, se ele não tem uma taxa de conversão tão boa no distribuidor, o que será que está acontecendo? É preço? É produto? Tem alguma coisa ali que eu estou apresentando? Então, começa a pensar na execução disso dentro do site, né? Tem indicadores como o churn, né, que a gente chama aqui de safra, né? Então, o novo cliente que entrou naquele mês, o que acontece com aquele novo cliente quando eu marco o mês de entrada e ali para frente? Então, que tipo de ativação eu faço? Quando eu tenho uma safra que é ruim, ou seja, que tem uma evasão de clientes numa taxa maior do que a média, o que aconteceu aquele mês? Será que foi uma troca de férias do time de vendas, uma troca de painel? Então, você começa a ter indicadores que vão dando indícios que efetivamente você não olhava, né? Tempo de permanência na página, uso dos filters do site. Então, né, por exemplo, em ambos os cenários a gente tem a importação de pedido, né, que é em vez de você ir item a item, você consegue colocar lá um Excel, um Ctrl+C, Ctrl+V, vários itens com várias CNPJs, no caso de redes já formadas, ou grupo econômicos, ou associações, né? Isso tudo vão gerando indicadores de uso, de qualidade, né? Então, indicadores de aderência ao pedido perfeito, que é essa recomendação. Então, quão aderente esse CNPJ quão aderente o distribuidor, né, a carteira que ele atende faz, os KPIs específicos da região que aquele distribuidor está atuando. Então, quando você entra nesse mundo de e-commerce, você começa a olhar coisas que, né, para o trade tradicional, a primeira vez que você traz, você fala, poxa, o que eu faço com esse indicador, né? E depois você começa a entender, você fala, bom, então, né, se a taxa de conversão está diferente, o que dá para fazer, né? E assim vai, né? Então, alguns exemplos aqui de e-commerce. E para o lado do distribuidor, eu citei alguns, mas o NPS, né? Então, poxa, depois da entrega feita, eu peço uma opinião para o dono da farmácia, como é que foi a experiência? Não estou dizendo a experiência. Experiência de comprar online. Né? O nível de produtividade, o nível de entrega, tempo de entrega, SLA de resposta da hora que o pedido chega, a hora que o pedido sai para entrega, tempo em trânsito, são indicadores que você não tinha, talvez o distribuidor olhasse, talvez não, dependendo do nível de profissionalização, né, que tinha ali, de como ele coleta dados, mas que são indicadores que vão dando um outro tom, quebra de pedido, percentual da quebra, itens,
né? Então, às vezes, você tem uma questão de estoque que não está ajustado, mas você percebe pela quebra do pedido. Então, ó, você está dizendo que você tem esse estoque, mas está quebrando sempre esse item, está na hora de fazer um inventário, porque provavelmente tem alguma questão ali, né? Sim. Até, né, dinâmicas mais complexas, quando você vai trocar o SKU, FIFO, Hard Transition, como você mostra isso no site, como você faz primeiro e a leva que está, né, com a embalagem antiga para depois, que está com a embalagem nova, produtos próximos ao vencimento, começa a ser um jeito diferente de tratar, de ofertar. Tudo isso é possível visualizar hoje. Tudo isso é possível visualizar e operar de uma forma eficiente. E hoje você enxerga todo o ciclo do pedido, até a entrega, tudo isso na plataforma. Exato. E aí quando você pensa numa visão de ecossistema, o exemplo da Unilever, então a Unilever vendia para o distribuidor vende para a lojinha, o Compre Unilever pega essa perna, né? Uhum. E aí o meu Mercado em Casa, que era o marketplace para pequenos supermercadistas, pegava a última perna. Então, o que tem no estoque dessa loja para vender para o consumidor final, eu dava esse e-commerce para ele, Uhum. né? E aí, o que eu começo a fazer? Né? O abastecimento pela demanda do próprio consumidor. E aí muda o processo de SNOP da companhia, né? E entra num processo que aí é uma conversa gigante ali, Sim, né? um outro episódio. Olha que interessante, né? Você começa a dar visão para o distribuidor, com todas as ferramentas, do nível de serviço dele de uma forma muito mais acurada, né? Ajuda, como você falou, a levantar pontos que eventualmente não estão sendo muito bem tratados, como inventário, né? É isso aí. Ajuda ele a escoar produtos que eventualmente precisem de uma ação específica, e você pode fazer isso direto na plataforma. E quando você começou a falar, me veio na cabeça como é possível você também, de acordo com o grau de conversão de alguns produtos, ou principalmente de promoções, como você pode melhorar e aperfeiçoar isso, né? Então, por exemplo, você fala, leve 3, pague 2, né? Você pode, com esse investimento, criar vários formatos diferentes e ver qual faz mais sentido, né? Eu vou falar leve 3, pague 2, ou vou dar 33% de desconto, ou vou falar que ele vai ter X% na segunda e terceira unidade. O que é mais vendedor? Aí você pode testar. Ao mesmo tempo, você pode fazer isso numa região, na outra, ou você pode até na mesma região fazer em diferentes CNPJs e chegar na conclusão de que esse é o melhor modelo, né, de você fazer uma promoção. Funciona melhor, porque você tem o dado. Você tocou ali no creme de la creme, assim, né? Que é onde realmente o pessoal de trade adora. A gente criou um conceito lá que chama Learning Agenda. Então, onde todo tipo de ato promocional ele é registrado e depois, a ideia, eu tenho uma base de dados com tudo o que acontece e quais foram as variáveis. Então, teve ou não teve ativação, qual foi a ativação, qual foi o distribuidor, qual foi o CNPJ, se eu tive ativação no site com banner ou não, etc. Para saber se eu precisar ganhar um ponto de share, qual é a melhor ativação, né? Então, tem essa linha, que eu acho que é uma linha de eficiência e aprendizado de trade, porque daí o conhecimento não fica na pessoa, né? Que é o grande ponto. Ela fica na empresa. Mas tem, e que você tocou muito bem ali, a questão de segmentação. E eu acho que aí é a graça do negócio, né? Porque quando você pensa numa forma mais tradicional de operar a rota indireta, normalmente é one fits all, né? É uma campanha leve 3, pague 2 para todo mundo. Exatamente. Talvez você faça para um distribuidor diferente do outro, dependendo se não tem conflito de rota, alguma coisa do tipo. E aqui, né, exemplos de ativação que é feita, a gente consegue fazer das segmentações mais grosseiras, mas que já são muito mais do que isso, do tipo por CAT, que é categoria, né? Então, CAT 1 a 4 vai ver, né, se eu pego a divisão por quartil, eu sei que a mediana leva a isso e que o Q3, né, ou seja, 80% maior da faixa, leva tantas unidades. Então, para esse grupo, eu vou fazer um leve 3 para 2, porque para ele já leva 2 e eu vou jogar a terceira. Para o outro grupo, e aí você começa... Dar 50% da segunda unidade. Exatamente. E para o cara que é um CAT 8, eu vou fazer a promoção no unitário porque ele nem positiva. Então, eu estou mostrando para ele que existe o produto, introduzindo a categoria ou coisa do tipo. Então, o nível de segmentação permite uma brincadeira que é muito mais interessante do ponto de vista de como você ativa. E aí, você também falou, muito bem falado, a parte de teste. E essa é a essência do e-commerce, né? O teste. Então, toda ativação ela é feita um teste AB. Porque se eu não estou testando a ativação, estou testando a comunicação. Então, exemplos que são interessantes, né? Que é o combo, né? Que é o combo, exatamente. Ou até pontos de fidelidade. A gente estava falando assim, olha,
compre esse produto, esse grupo de produtos e ganhe X pontos. Teste A. Teste B. Eu vi quanto esses pontos valem em dinheiro em relação ao preço do produto e falei, compre esse produto e ganha 20% de desconto em pontos. Brincadeira, esse está fresco porque acabou de acontecer os testes, né? A gente viu que quem viu, né, esse que o ponto era convertido em desconto, ele tem um ticket médio 4 vezes maior. Olha só. Então, é só um ajuste de comunicação. Exato. Mas já faz toda a diferença. A próxima vez que for falar de ponto, eu vou converter isso em desconto. Né? Então, olha que nível de brincadeira, o teste AB que você pode fazer ainda, né? Eu comunico 3 por 2, eu falo 33% de desconto. Ninguém gosta de fazer conta, então 3 por 2 geralmente é muito melhor. Mais fácil, né? Mas será que isso é verdade em todo o Brasil? Será que isso... E aí, você vai pegando esse aprendizado e a Learning Agenda computa isso tudo, e aí você tentar. Então, para ganhar a positivação, eu vou fazer essa ação que é melhor e deveria comunicar desse jeito com o e-mail marketing. O outro caminho, não. Se eu quero trabalhar minha ponderada, eu preciso fazer só volume esse mês para fechar. Não, então eu trabalho com um banner home nesse tipo de comunicação para esse grupo de clientes, que é o que funciona. Você deu um exemplo agora que eu fiquei pensando que incrível. Lembrando lá, quando eu era gestor de trade canal, né? Você queria fazer uma ação, você no máximo conseguiria fazer, de um determinado produto, você conseguia fazer no máximo uma ação igual para o Brasil inteiro, que é o que você comentou. E aí você tem estabelecimentos de diversos potenciais de compra, né? E que aquilo ia fazer sentido para um layer. É isso. Para uma apenas parte. Um layer. E você pode, com a intenção, que, por exemplo, quando você faz isso, você tem uma intenção, não, eu quero aumentar a minha penetração. Não, eu quero aumentar o meu giro. Né? Então, de acordo com o objetivo, você consegue atingir todos os layers com algo que faça sentido para ele. Algo que faça sentido para cada um deles. É isso aí. Né? De uma maneira instantânea, quase, né? Sem depender de um telefone sem fio, que era quando surgia a ideia lá no trade marketing, até chegar na ponta da loja, nem chegava. Então, olha que incrível, né? O ganho que isso oferece, na verdade, para a cadeia toda. Né? Não é só para quem está sentado na cadeira de trade marketing. Né? É para o distribuidor, é para a lojinha, coisa que não chegava para ele, que você comentou, eu sentia lá, o vendedor nunca passa aqui. Ele começou a ver que ele talvez não precise mesmo passar, mas ele hoje dispõe de uma ferramenta que oferece para ele muito mais do que antes. Exatamente. E essa é a graça da segmentação. Exemplo até de formação de time. No meu time, eu tenho a maioria engenheiro e tem estatístico. E tem por quê? Porque você começa a criar esses modelos de oferta. Porque você não consegue fazer isso em escala de forma braçal. Então, você vai criando esses modelos, vai fazendo os testes de hipótese, teste A, teste B. Funcionou melhor ou não? Faço outro ajuste. Teste A, B, de novo. Funciona. E aí vai. Essa é a graça da coisa. Você vai otimizando cada vez mais. Sensacional. E o que a gente pode falar do futuro do B2B, né? Eu sei que a gente está no início em muitos casos, né? Mas pelo papo que a gente está tendo aqui, né? A gente já percebe uma maturidade importante em alguns players, vamos dizer assim, né? Uns que estão mais engajados, outros menos. A gente percebe como que é vantajosa a ferramenta, ou melhor dizendo, né, a digitalização, que ela traz ganhos para todo mundo. Mas olhando assim para frente, você vislumbra que movimentos, assim, ou pelo menos a tendência, eu sei que não dá uma bola de cristal, mas a tendência é que as coisas caminhem para que direção? O que você pensa sobre esse ponto? Legal. Essa é uma discussão viva, né, toda a comunidade de e-commerce aqui, né, fora, dentro do Brasil, né, você vai nos grandes eventos, você fala, sempre essa a pergunta de $1 milhão, né? Mas o que a gente vê acontecendo e que é o que, né, do ponto de vista de quem está operando o mercado, é a crença, né? Há um movimento, né, indo para a direção de marketplaces, então da formação de marketplace multi-indústrias, e aí você tem, né, uma Ambev liderando para a parte de bares e restaurantes, né? Você tem uma Unilever tomando um espaço importante do alimentar, porque na prática, se você pensar que aquele comprador que tá, né, que é o dono da lojinha, para ele, assim, você resolve um problema se você tiver tudo num lugar só. Exato. Se ele tiver que pingar em um monte de lugar, continua sendo trabalhoso, né?
Então, a primeira movimento claro que acontece é a consolidação do mercado para grandes marketplaces. Sejam eles de indústria, de distribuidores, ainda isso não está claro como que fica, né? Cada mercado tem a sua configuração, mas você já percebe claramente que para o cliente, que no final das contas é o comprador, faz sentido. Depois, a gente começa a olhar também a formação junto desses marketplaces dos grandes ecossistemas que envolvem. E aí eu estou falando de um ecossistema que vai oferecer crédito para esse lojista, e aí, esse ano especialmente falando, é bem relevante, né? Então, no alimentar, como era, só para ter uma relação do crédito, uma vez que o CNPJ entra no distribuidor, ele escolhe, né, ele faz uma análise com o time que ele tem ali de crédito e fala assim, ó, ele tem tanto de crédito. Nunca mais ele vai olhar isso. Dificilmente ele vai reavaliar. Então, o que acontece? Esse cara começou a crescer, abriu uma outra loja, etc. Precisa aumentar. Precisa aumentar o crédito. Então, tem uma questão de o quanto, né? E aí, no ano que a gente vive com juros altos, a inadimplência alta, o quanto que o distribuidor está disposto a tomar de risco, né? Então, crédito. E aí, o exemplo lá do Compra Never, a gente, para testar a hipótese, a gente colocou, além da opção de faturamento tradicional do distribuidor, cartão de crédito pessoa física. O que aconteceu? Estourou de vender por ali, porque o cara acabou o crédito que ele tinha com o distribuidor, mas ele tem o cartão dele, né? Então, o ecossistema é tudo aquilo que envolve, esse é o exemplo, né? A parte de logística. Então, empresas, indústrias que poderiam cooperar no sentido de, poxa, esse mesmo caminhão que vai levar esse produto poderia levar aquele outro que a gente está chegando na mesma loja, que é o caminho que o BIS está indo muito forte, né? O programa de fidelidade multi-indústrias. Não precisa ser só de uma e de outra indústria, com objetivos em comum, né? Então, quando você olha a direção que o negócio está indo, parece que os marketplaces e os ecossistemas são algo em comum, né? E especificamente sobre marketplaces, na mesma pesquisa da McKinsey que eu comentei no começo, ele tem enfim, né? Eu adoro o jeito que a McKinsey coloca os números, mas ele compõe, né, o grupo de indústrias que tem um crescimento acima da média de market share com os que crescem na média, e a diferença no estudo deles era os que iam para um caminho de marketplace. Então, parece que é um caminho que faz sentido. E aí, quando você olha para o lado, eu estou falando aqui do Brasil, você vê que lá na China o negócio já é assim. Nos Estados Unidos, caminha para esse lado, é que lá tem um líder muito claro, né? A Amazon faz toda uma dominância, inclusive, do mercado B2B. Mas é por onde está indo o negócio. Então, parece que é por aí que vai. Essa é um pouco da minha crença, né? Que você falou. Faz todo sentido, porque quando você olha hoje, né, o B2C, né, mais poderoso do país, Mercado Livre, você tem tudo lá, né? Então, você encontra tudo que você precisa, você encontra lá. Pode não ter, eventualmente, às vezes, a melhor condição, mas ele soluciona a sua questão. Quando você olha para o B2B, com certeza, né? Na medida que você tem uma série de marketplaces, para o lojista, ele tem um trabalho grande. Vou entrar aqui para comprar isso, vou entrar aqui para comprar aquilo, vou entrar ali para comprar aquele outro. Quando para ele seria muito mais fácil se tudo tivesse junto. Óbvio que existem os interesses, né, dos setores, das indústrias, porque o bolso do varejista, do farmacêutico é um só. É o mesmo. Né? E eles vão disputar esse share of wallet, assim, vamos dizer. Né? Mas, como solução para quem está na ponta, que é o principal cliente, vamos dizer assim, faz todo sentido essa convergência, de alguma maneira, né? Ocorrer tanto do ponto de vista do pedido mesmo, né? Quanto do ponto de vista do crédito, porque imagina que ele tem créditos separados, né? Então isso pode ter alguma sinergia, a questão mesmo que você falou da logística, porque é um canal onde as margens são ultra apertadas, né? Que 2% de EBITDA num distribuidor é a realidade hoje. E está indo super bem, né? Está fazendo Entendeu? um excelente trabalho. Exatamente. Então, imagina o tamanho do risco que o cara tem ao faturar, né, centenas de milhões de reais e ter 2% de EBITDA. E você conseguir, nessa convergência, melhorar essa relação e ainda assim melhorar o nível de serviço, né, é realmente o caminho mais lógico, né? A questão é se vai ser possível esses grandes players sentar na mesa e conseguir conversar e enxergar que o ganho é de todos.
Acho que um ponto legal que você comentou, a palavra que eu tenho ouvido, né, que não é sobre competition, é sobre competition, né? Então, essa cooperação acontecendo, e eu vivi parte disso lá na Unilever. Hoje tem mais de 40 indústrias plugadas lá, inclusive concorrentes. Então, quando a gente abre, né, fez um spin-off, abriu uma outra empresa, a Unilever passa a ser um cliente dessa empresa, né? Sim. E faz sentido para o concorrente estar lá. Aí a perspectiva, né, de conter esse cenário, mas, poxa, no fundo, é uma positivação enorme, mais 100 mil CNPJs comprando ali, por que eu não estaria? Isso melhora a minha rota indireta ou eu vou fazer o meu? Se eu vou fazer o meu, eu tenho que começar agora, investir em tecnologia, não sei o quê. Será que... Quanto tempo vai demorar? Exato. Então, óbvio, né, caso a caso, mas você começa a ver que o competition passa a ser verdade pela necessidade de otimização da rota indireta. E tem empresas que você está vendo, a Ambev também no BIS chamando outras indústrias, né? São coisas que você fala, poxa, a Ripos, né, que é da Rect, já começou embarcando a Nivea junto. Então você fala, pô, tem caminhos, né? Porque muito provavelmente a maioria dessas iniciativas estão numa fase ainda de investimento. É né? isso. E estão buscando ali os ganhos dessa operação. E acho que passa por começar a analisar essas cooperações, né? É isso. Uma vez que existem vários interesses em comum, né? Existem oportunidades de escala, né? Existe do lado de lá alguém que facilitaria a vida, uma vez que se simplificasse o processo. Então, acho que tem uma equação aí que é uma oportunidade, lógico que depende, né, dos interesses, enfim, mas eu concordo. Acho que quando você falou desse negócio do futuro do B2B, pensando do ponto de vista de negócio, né, de mercado, e também do dono do estabelecimento, com certeza esse é Parece que faz sentido. Parece né? ser o caminho mais interessante. Agora, a pimentinha, que essa eu não sei responder. Onde entra a IA? Que está explodindo Onde entra agora. a IA, Né? Acho que aí vai mudar os segmentos, e-commerce, distribuição. Então, essa é para os ouvintes aí depois irem pensando aí com a gente, porque essa vai mudar. Vai mudar. O como... Ela deve passar por tudo, ela deve contribuir muito. Assim, se hoje você falou que tem lá engenheiros e estatísticos que trabalham para poder encontrar aí com padrões ou eventualmente oportunidades, a IA vai acelerar esse processo, né? Da mesma maneira que ela provavelmente contribui e aceleraria também o processo de melhorias em operações logísticas, de controles de estoque. Em todos os níveis né? tem... Então, e ela vem numa velocidade maior do que a gente imagina. Né? É isso mesmo. Hoje ela já está disponível para que a gente consiga usá-la todos os dias, né? Em diversos aplicativos, sites. Então, até hoje, quem não usou nada ainda, né? Acho que é bom começar a se preparar. Vou olhar para isso aí. Porque, de alguma maneira, vai ser a... E tem muita gente com medo, né? Mas eu acho que ela quase que... Imagina que ela é quase como se fosse um exoesqueleto para nós, que vai nos tornar mais produtivos, mais robustos, né? Então, eu acho interessante essa pimenta aí e acho que a gente pode daqui a um tempo voltar e trazer... O que aconteceu aí, né? O que começou a surgir, né? Onde que o IA começou a aparecer dentro dessa digitalização, que ganhos que isso trouxe para o negócio. Muito legal. Bruno, foi um papo sensacional. Obrigado, né? Prazer é meu. ter você aqui. Que a gente possa nos falar aí outras vezes. Tem, acho que, outros temas aqui que a gente pode trazer o Bruno para falar, principalmente do canal Pharma. E aí, hoje a gente termina esse episódio sensacional. E aí, espero que vocês adorem, que vocês tenham curtido. E assistam aí todos os episódios, os cortes. Se você quiser fazer um fechamento aí, fique à vontade. Obrigado, então. Agradecer o convite aí. É sempre um prazer falar com a comunidade e ajudar a desenvolver a ponta aí, né? Seja os varejistas, os distribuidores, a indústria. Eu realmente acredito no que eu falei do competition. Acho que é um momento onde, se a gente divide aqui, a gente consegue, né, o ganha-ganha. Muito obrigado. Obrigado, valeu.